Fala pessoal, iniciando mais um vídeo aqui. Vou começar estruturando meu HTML no meu index.php. Estou com uma pasta dentro do meu repositório htdocs, né, do champ, tá? Bom, deixei o meu lang com pt-br e limpei o meu title, né? Agora a gente vai criar um arquivo aqui que é a conexão com o nosso banco de dados, né, que nós vamos utilizar o SQLite. Então eu vou dar um new file aqui, tá? Vou colocar o nome de bd.php, tá? E aqui eu vou abrir a minha tag, né, PHP, e abaixo eu vou começar criando a minha conexão, né, que vai ser uma conexão PDO. Então PDO, né, variável PDO igual a new PDO. E aqui dentro eu vou passar, né, que é uma conexão SQLite, dois pontos, o nome do meu arquivo. Então eu vou dar um nome de banco de dados, .sqlite, beleza? E logo abaixo aqui a gente vai já criar, né, as nossas tabelas, né? Começar criando aqui uma tabela dos dados do nosso site. Então eu vou dar um pdo.exec e aqui eu vou passar o comando de create table. Eu vou dar aqui um create table if not exists, né? Então quando ele passar aqui a primeira vez ele vai criar essa tabela. Se ele passar aqui e ela já existir, né, ele não vai criar, beleza? Então nós vamos aqui, né, tabela site, vou abrir o meu parênteses aqui, vou dar um enter e prosseguir aqui para ficar mais organizado o meu código SQL. Então eu vou ter aqui o título, né, que vai ser do tipo text, o banner, né, que também vai ser do tipo text, né, que vai ser o texto que vai aparecer no banner aí do nosso site, e o sobre também, que vai ser do tipo text, que vai ser o texto que vai aparecer na nossa área sobre do site. Eu vou já fazer uma checagem se existem dados nessa tabela, né? Então a gente vai vir aqui, ó, pdo.query, e eu vou fazer um select, tá? Select asterisk from site, né? Na hora que ele já criou a tabela, não vai existir dados, mas depois que a gente tiver já com ela alimentada, a gente vai precisar dessa checagem, que ele vai passar por aqui novamente, né? Então estou usando o fetch e eu vou negar aqui. Então, se não tiver nenhum registro, né? Então significa que eu preciso incluir. Então eu vou dar um exec aqui, ó, pdo-exec, e eu vou dar um insert. Insert into site. Vou colocar os nomes dos campos, né? Título, banner e sobre. Beleza? Aí aqui eu vou ter values. Vou abrir os parênteses e aqui eu vou passar as informações aí padrão aí. Vamos colocar um título aqui, meu site. O banner, vamos colocar aqui, bem-vindo ao meu site. E também temos o sobre, né? O sobre, vamos pôr aqui texto da área sobre. Beleza? Vamos agora no nosso index.php, tá? E aqui, ó, nós vamos abrir aqui acima nossa tag PHP e vamos fechá-la antes do início do nosso HTML. Aqui eu vou dar um require once no nosso arquivo bd.php e aí a gente vai ter acesso à nossa conexão ao banco de dados, né? Que é o nosso banco de dados SQLite. Então eu posso utilizar aqui a minha variável PDO. E com ela eu vou fazer um select nos dados do site e armazená-los em uma outra variável que vai se chamar site_dados. Então o site_dados vai ser igual a PDO, né? Traço carry, que vou fazer um select asterisk from minha tabela site, né? E vou dar um fetch, né? Para ele já trazer aqui os meus resultados que serão armazenados na minha variável site_dados. Vou dar um pré aqui, ó. E aqui eu vou usar a tag de impressão do PHP, vou dar um vardamp aqui, ó. Na verdade, aqui tem que ser uma tag PHP normal, tá? E aqui o vardamp, né? Vou fechar. Dentro do meu vardamp eu vou passar o site_dados para a gente ver o que está vindo aqui, tá? E nós podemos abrir aqui o nosso navegador, dar uma olhada. Ó, deu um erro aqui, tá? Um incompleto input, tá falando do nosso create table. Tem alguma coisa errada aqui, ó. Faltou o fechamento aqui do parênteses do nosso create table. Beleza? Provavelmente só isso já resolverá. Isso aí. Então aqui ele trouxe, né? Temos um array aí com os dados, ó. Bem-vindo ao site, né?
meu site, texto da área sobre. E agora nós podemos acessar esses dados, né, montando uma estrutura para o nosso site. Então eu vou apagar isso aqui, ó. E a gente pode começar aqui montando a estrutura do nosso site, acessando os dados do nosso banco de dados. Vou criar uma tag section aqui. Bom, antes de prosseguir aqui, vamos já passar o nosso title aqui, né? Que ele vem ali já. Então vou usar a tag de impressão do PHP, né? Vamos abrir aqui o nosso banco de dados, botão direito, Open Database, ele vem aqui embaixo, ó, SQLite Explorer. E aqui a gente pode clicar aqui, ó, e a gente vê a nossa tabela. Vou clicar aqui, ele abre aqui do lado, né, como está a estrutura da nossa tabela e os dados que tem nela. Então aqui fica fácil de eu saber, né, quais são os nomes dos campos. Então eu vou aqui, ó, site underline dados, e eu vou acessar aqui o array, né? Eu quero a chave título, né, que vai me trazer aqui meu site. E aqui no section eu posso colocar aqui, ó, um H1. E aqui dentro desse H1 a gente vai colocar a tag, né, do PHP aqui, que seria a mesma coisa de usar uma tag PHP e colocar um echo dentro, né? A gente já usa diretamente esse igual para já imprimir a informação. Então site underline dados e aqui vai ser o banner, né? O texto que está no banner. Então a gente pode aqui atualizar a página, já temos aqui o texto do banner, que está sendo carregado dinamicamente do banco de dados, e o título aqui também, título da página, né? Bom, aqui nós vamos trabalhar com IDs, né? Então vou colocar um ID aqui na minha section, vai ser o ID banner, né? Uma banner, beleza. Vou criar outra section aqui, logo abaixo da section banner, que vai ser a minha section com o ID sobre, tá? Aqui dentro eu vou ter um H2, né, com o texto sobre, né, que é o meu título aí da minha seção. E logo abaixo eu vou ter um P, né, um parágrafo aí. E aqui dentro a gente vai mostrar, né, o valor que recebemos lá do nosso banco de dados, do site underline dados, da parte sobre, né, chave sobre, beleza? Bom, se nós abrirmos aqui no navegador, então tá aí, ó, os textos que estão no nosso banco de dados, né? Bom, antes de criarmos aqui a nossa área de contato, eu vou criar aqui o nosso footer, né, que vai vir aqui embaixo. E no nosso footer a gente vai mostrar o ano. Aqui então nós vamos ter uma tag P. E dentro aqui uma tag de impressão do PHP, onde a gente vai usar, né, uma função aqui do PHP, date. Vou passar um Y, que significa o ano, né? Então ele vai mostrar o ano aqui pra gente. Vou colocar uma vírgula e um espaço, vou abrir novamente a tag de impressão e aqui eu vou mostrar o nosso título, né? Então nós vamos acessar aqui o nosso site dados, na nossa chave, né? Título, que é o nosso campo aí do banco de dados da nossa tabela site, beleza? Tá, então agora a gente tem só a área de contato para fazer, né? Mas antes eu quero alterar aqui os dados da nossa área sobre, né? Eu quero colocar um texto maior aqui. Então eu vou vir aqui, clicar no botão direito na tabela, New Query Insert. Ele já vem uma query aqui pronta de insert, né? Mas na verdade eu vou dar um update, né? Então eu vou alterar o update site set sobre igual, né? E aqui eu vou colocar um texto. Eu vou usar aqui, ó, o emmet para me gerar um lorem aqui, ó. Então eu vou pôr aqui lorem, né? Vou usar o asterisco aqui para multiplicar. Podemos colocar aqui um lorem vezes 15, vai vir um texto bem grande aqui, ó. E a gente copia todo ele. Vou dar um Ctrl X aqui para recortar. Vou jogar aqui dentro e vou, com o botão direito, dar um Run Query. Beleza, ele executou. Se eu vim aqui no site, ó, então já está aqui, né, no nosso campo sobre a alteração que a gente fez. Então vou fechar aqui, não preciso salvar esse arquivo. Vamos abrir aqui, ó. Então já está aí, ó. Então nossa área sobre agora tem um texto, né, que vai ocupar um espaço maior aí para podermos trabalhar a estilização de forma correta do nosso site, né? E agora nós podemos partir aqui para a nossa área de contato. Então eu vou ter uma section que vai ter o ID contato, né? Então aqui dentro eu vou ter um H2, né, com o texto contato. Logo abaixo vou ter um form, né? Que esse form ele vai ter um método post, né? Dentro desse form eu vou ter
os meus labels e inputs, né? E vão ser nome, e-mail e mensagem. Então, vou começar pelo meu label, né? Que ele vai ser o label para o nome. Então, aqui eu vou colocar for, né? Nome. E aqui eu vou colocar nome, né? E aqui, como eu já sei que eu vou ter mais 2 labels, então eu vou copiar esse label, né? E colar ele aqui abaixo 2 vezes, beleza? E aqui vai ser o label for e-mail e aqui vai ser o label for mensagem. Aqui é e-mail e aqui é mensagem. E aí podemos vir aqui colocar nosso primeiro input, né? Que vai ser do type text. Ele vai ter um name que vai ser nome, né? Vamos dar um ID para ele também, nome. E ele vai ser required, né? Então eu vou agora fechar aqui e vou copiar ele para os outros aqui. Aqui embaixo não, porque vai ser um text area. Esse aqui vai ser o tipo e-mail. O name vai ser e-mail. E o ID, e-mail. E aqui nós vamos ter um text area, tá? Opa, text area, beleza? Então vai ter o ID mensagem, name mensagem e também vai ser required, né? Beleza. Bom, aqui abaixo nós vamos ter um button type submit com o texto enviar. Vou abrir o navegador, atualizar, então tá aqui, né? E agora nós vamos partir para a nossa estilização. Então eu vou abrir uma tag style aqui, né? Você pode fazer em arquivos separados, né? Mas aqui no vídeo eu vou trabalhar com a tag style. Então nós vamos ter aqui um asterisco, eu vou zerar o padding, zerar a margem, né? Margem 0 também. Vou colocar aqui já um font family aqui. Vamos utilizar aqui o Times New Roman. E aqui abaixo eu vou pegar meu ID banner, né? Vamos estilizar ele. Bom, ele vai ter um width aqui de 100%. Um background color, que vai ser o 333 aqui. Bom, nossa fonte vai ter uma cor branca. Vamos colocar aqui FFF. E Text Align Center. E o nosso fonte traço size vai ter 1.5 em. Vou aqui no navegador, atualizar. Então tá aqui, né? A gente vai ajustar agora a altura aqui dele, né? Então vamos voltar aqui. Então eu vou colocar um EIF aqui, ó. Logo abaixo do meu font size, que vai ser de 120 pixels. Vou atualizar aqui, ó. E eu quero trazer o meu bem-vindo um pouco mais para baixo, então eu vou dar um padding aqui, ó. Vamos dar um padding traço top vamos colocar aqui 80 pixels. Vamos ver. Beleza. Bom, agora nós vamos partir aqui para nossa seção sobre, tá? Então nós vamos lá no nosso style, né? Logo aqui abaixo do banner, nós vamos colocar aqui o nosso ID sobre. Vou abrir as chaves e, primeiramente, nós vamos ter um width, vai ser 80%. Vamos ter aqui uma margem que vai ser, a gente vai usar para estar centralizando aí o nosso bloco. Então nós vamos colocar uma margem aqui de 50 pixels e alto, beleza? Então nós vamos ter uma margem de 50 cima e baixo, e na vertical a gente tem uma forma de centralizar aí, né, utilizando o alto. Então vamos aqui com o nosso background color, que vai ser, vamos colocar aqui um 333 para a gente ver. E um color vai ser branco aqui, né, FFF, beleza. Pra gente fazer o teste, né? E um text align center, beleza. Border
Vamos ter um pixel solid. E a cor pode ser um CCC aqui. Vai ser um cinzinha bem apagadinho aí. Podemos abrir o navegador para dar uma olhada como que isso está ficando. Eu acho que a gente deve utilizar aqui outra cor de fundo. Tem uma cor interessante aqui. A gente pode usar essa F9, F9, F9. Vou alterar, né? Agora eu tenho que mudar a cor do meu texto, tá? Porque como ele está branco, eu vou alterar aqui, ó. Posso simplesmente retirar aqui, que ele vai ficar com a cor padrão. Agora nós precisamos de um espaçamento interno aqui. Então eu vou dar um padding aqui, ó, de 20 pixels. Vamos voltar lá. Então tá aí. Agora quero partir já para a estilização da nossa seção de contato. Então a gente vai vir aqui, logo abaixo. Já vou colocar aqui, identificando o meu ID contato. Vou abrir as chaves. E aqui ele vai ter um width de 50%. Né? Logo abaixo a gente vai fazer a mesma situação que a gente fez com a margem ali do nosso sobre. Então nós vamos ter uma margem de 50 pixels e alto. Beleza? Ele já trouxe para cá, ó. E aqui eu já vou colocar aquele padding de 20 pixels. E eu vou colocar o mesmo background color e as mesmas configurações do nosso box anterior ali, tá? Só replicando aqui. Nosso background color, que é esse aqui, né? F9, F9, F9. O nosso border, que é um pixel solid e a cor é CCC, né? E nós temos o text align, que é center. A gente já pode dar uma olhada aqui. Ele já está com nosso quadro ali, né? Bacaninha. Tá. Agora, eu quero fazer o seguinte. Colocar uma distância entre esses títulos aqui, tá? Então, nós vamos ter uma margem inferior aí no H2, né? Então, nós vamos ter uma margem bottom aqui. Margem bottom. Nós vamos colocar 25 pixels. Ele vai dar uma distância aí, tá? Do nosso título para o nosso conteúdo abaixo, nos dois casos. E agora aqui a gente vai trabalhar os nossos inputs e a nossa text area, a utilização deles. Então eu vou pegar lá o meu contato. Dentro de contato eu tenho input. E vou dar uma vírgula aqui dentro de contato. Eu também tenho a minha text area. Vou abrir aqui chaves e vamos começar aqui. Então eu vou ter um width. Vamos definir aqui 90% da área. Nós vamos ter um padding aqui, né, que é o espaçamento interno do meu campo. Vou colocar 10 pixels. Nós vamos ter uma borda aí, né, que vai ser a mesma borda que a gente usa no nosso quadro de fora. Então vai ser um pixel solid e a cor CCC. Vou tirar o outline, que é aquela linha que fica em volta do campo quando ele é selecionado. Vou deixar none. Aqui nós vamos ter uma margem top, né, que é uma margem acima, né, distanciamento aí do componente que estiver acima. Então nós vamos ter 10 pixels. Vou colocar aqui também uma margem bottom, tá? Que você pode notar ali que o botão ficou pregado, né, logo abaixo. Então nós vamos ter aqui, vamos colocar 10 pixels também para ver. Tá, vamos mudar esse margem bottom aqui para, vamos colocar 20 pixels, beleza? Tá, agora a gente tem que resolver a questão do e-mail ali. Eu vou tentar mexer aqui, para não precisar criar um display, alguma coisa do tipo. Vou tentar mexer aqui no padding, vamos ver. Já deu uma quebrada ali. Deixa eu mudar aqui esse width, vamos colocar 95%. Beleza. Bom, agora vamos trabalhar o nosso botão, que fica dentro de contato, button, né? E ele vai ter um background color que vai ser um 4CAF50. Vai ser uma variação aí de verde, né? Bom, vamos ter o color aqui, né? Que é a cor do nosso texto. Vai ser o white, né? Vou usar white aqui mesmo. E aqui nós vamos ter um padding que vai ser 15 pixels e 25. Vamos ter um border none, né? Vou tirar a borda do botão. E um cursor pointer.
E aqui abaixo nós vamos trazer, né, um efeito aí no hover, né, quando passar o mouse sobre o botão, a gente vai ter um efeito aí de mudança da cor do fundo, né, que é o nosso background color. E aí eu vou usar aqui o 45A049. E aqui na verdade é um joguinho da velha, né, nossa hashtag. Vou atualizar, então quando eu passo o mouse ele escurece um pouquinho, né, muda o cursor e tal. Então tá bacana isso aí. Vou aumentar um pouco aqui a fonte, né, do nosso botão, tá? Para o texto ficar um pouco maior. Vamos testar 1.2 em, vou atualizar. Vou mudar para 1.1 aqui. Beleza, para mim é isso. Vamos prosseguir aqui. Logo abaixo a gente vai tratar da estilização do nosso footer, né, que é o nosso rodapé do nosso site. Beleza? Então vamos aqui. Temos o footer. Lembrando que não colocamos o jogo da velha antes porque estamos capturando a tag em si, tá? Vou ter um background color, que vai ser o mesmo lá, o 333, tá? Vamos ter um color que vai ser o branquinho. Podemos colocar o white ou FFF, né? Vou ajustar aqui, eu coloquei um ponto e vírgula antes. Então, beleza. Aqui abaixo a gente vai ter um text traço align center, né? Que vai centralizar o nosso texto aí. Vou colocar um padding de 15 pixels. Então tá aí, ó, nosso site com o nosso rodapé. E agora a gente precisa ter um menu, né? Um menu lá em cima para poder desenvolver uma navegação aí, mesmo que seja na mesma página. Então vamos trabalhar agora um menu para o nosso site. Então aqui, logo abaixo de body, eu vou colocar a minha tag nave, tá? Vou dentro dela abrir um UL, dentro do UL vou ter um LI, dentro do meu LI eu vou ter uma tag ahref, igual, vou deixar em branco, fechei, e aqui dentro eu vou ter home, né? Vou copiar, né, esse LI mais duas vezes aqui, vou colocar o sobre e vou colocar o contato, né? E nós vamos utilizar aqui no href passando para os IDs, então eu tenho o ID banner, então o meu home vai para o ID banner, o meu sobre vai para o ID sobre, coloquei o cifrão aqui, vamos alterar. O meu contato vai para o ID contato, né? Opa, copiar aqui, contato, colei aqui, beleza, salvei. Vamos abrir aqui no navegador para ver se está funcionando isso, né? Então tá aí perfeitamente, né, as nossas seções. Quando eu clico no link, ele me manda para cada seção de forma correta. Então agora a gente pode trabalhar aí agora a estilização do nosso menu. Bom, aqui eu vou colocar logo abaixo do footer aqui o nosso nave. Ele vai ter o background color que vai ser o 555 e nós vamos ter aqui um color, né, que é a cor do nosso texto, FFF, que é o branco. Vou ter também um text traço align center. Se eu olhar no navegador agora, já centralizou aqui os nossos links e agora a gente vai mexer no nosso UL agora. No nosso nave, né, dentro dele temos o UL. E aí nós vamos ter o list style, vai ser none, né? Eu vou tirar o estilo da minha lista. E aí aqui abaixo, dentro do meu nave também, o LI, eu vou dar um display dele, né? Alterar o display dele para inline block. Bom, abrindo o navegador aqui, a gente já vê que eles estão alinhados, né? E na mesma linha. Então nós vamos aqui no nosso link, né? Que é dentro do nave, o A. Vou alterar a cor dele para branco, o FFF, e vou retirar o nosso FFF que está no nave ali, tá? Vai ficar só dentro do link. Text Decoration None, né? Para tirar toda a decoração que temos no link lá, que é aquele sublinhado, né? E as cores dele, né? Então aí ele já ficou branquinho aqui, ó. Agora nós vamos dar uma margem, né? Para distanciar ele aí dos outros componentes, né? Então a gente dá a margem aqui no nosso... Pode ser no nosso ali aqui. Vamos dar uma margem de 10 pixels. Vou atualizar. Tá aí. Se eu clicar, tá funcionando. Tudo certinho. Porém, eu preciso que o menu fique fixado lá em cima, né? Então a gente vai alterar aqui no nave, né? O position dele vai ser fixed. Beleza? Eu salvei. Se eu vier aqui agora, ó, ele fixou, mas ele tá ali
com o posicionamento que eu tenho que mexer. Então vou colocar um width aqui 100%. E aqui nós vamos colocar um top 0 e um left 0, né, que é a questão de posicionamento dele mesmo. Atualizei, então tá aí, agora ele fica fixo aqui, né? E aqui ó, a gente pode aumentar um pouquinho o padding do nosso banner aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó, aumentar o padding aqui para 100 pixels. Aí já deu uma espaçada, beleza? Então temos aí em funcionamento, né, bacaninha. Bom, e agora nós vamos tratar do envio do nosso formulário de contato. Esse envio vai ser feito através de uma requisição assíncrona. A gente não vai trabalhar com requisições síncronas direto do formulário. A gente vai criar um script que vai enviar essa requisição via Ajax, né? Então vamos começar aqui criando um arquivo PHP que vai receber essa requisição, né, que é o envio do nosso contato. Então vamos criar o arquivo enviar contato.php, vou colocar a tag aqui PHP para a gente começar a codificação. Eu vou precisar da minha conexão, então vou dar um require once, né, na minha conexão com o banco, que é o que fica no arquivo bd.php. Bom, eu vou começar verificando se os meus dados de post estão chegando aqui, então vou usar um if, né, um isset, e eu vou passar aqui quais são os meus campos aí do post, né? Com o minha global aí, s_post, que é o nome. O segundo campo é o e-mail. E o terceiro campo é a mensagem que está sendo enviada, né? Então, se eu tenho esses três campos, né? Então aí eu posso receber aqui os dados, né? E aqui eu vou usar o filter underline input. Qual que é o tipo do meu input? É o input underline post. Qual que é o nome? É nome. E qual que é o tipo de filtro que eu quero usar? Então aqui vai ser o filter underline sanitize full special chars, beleza? E vou fazer isso com os outros, né? No caso do meu e-mail aqui, o filtro vai ser de e-mail, tá? Então vamos alterar aqui, ó, filter sanitize e-mail, beleza? Aqui eu vou alterar a variável, né? Mensagem. E aqui, mensagem. E o que a gente vai fazer com esses dados? Vamos armazenar no banco. Então aqui, ó, a gente precisa criar a tabela para armazenar mensagens, né? Então a gente vai voltar lá no nosso BD e aqui abaixo a gente vai criar a tabela que vai guardar esses dados. Então vamos usar o mesmo script lá, ó, create table if not exists, que ele só vai criar a tabela se ela não existir. Nossa tabela vai se chamar contatos. Vou dar uma organizada aqui. Aqui eu abro parênteses, né? Aqui eu tenho que fechar. Vou dar um ponto e vírgula aqui. E aqui no meio eu vou colocar os campos. Deixa eu só dar um tab aqui, beleza. E aqui eu vou colocar os meus campos. Então primeiro eu vou ter um ID, que vai ser integer, né? Ele vai ser a chave primária da nossa tabela. Então primary key. Vou ter o nome, que é um campo do tipo text. Vou ter o e-mail, também text. E vou ter a mensagem, também text. E aí agora a gente pode ir no navegador e simplesmente atualizar aí, né, a nossa página. E ele já deve criar essa tabela para a gente, tá? Então eu vou aqui no navegador, com o F5 aqui. Vou tirar isso aqui só para ele carregar lá em cima, beleza. Já tem que ter carregado a nossa tabela no nosso banco SQLite, tá? Então, se eu voltar aqui, ó, vou atualizar aqui, então já apareceu aqui, ó, contatos, tá? Então tá aí os campos. Então eu já posso aqui, ó, no nosso enviar contato, prosseguir aqui. Então eu vou ter uma variável stmt, que é o nosso statement, ele vai receber um pdo.prepare, traço prepare, né? Insert into, né? Nossa tabela contatos. Aí vamos passar aqui os campos, né? Não preciso passar o ID, que ele é auto increment, né? Então eu vou passar nome, e-mail e mensagem. Bom, fechei o parênteses, agora eu tenho meus values, né? Meus values eu vou colocar aqui pontos de interrogação, né? Que aí eu vou passar através do meu statement, né? Com o meu statement eu vou usar o
execute, né? Esse é statement-execute. E aí eu vou passar dentro do meu execute, eu vou passar os meus parâmetros, né, que é um array, nome, e-mail e mensagem, na ordem, né? Na ordem que eu tenho eles ali no meu comando de insert. Vou dar um eco aqui, ó, mensagem enviada. Beleza, vou colocar um ponto de exclamação, fechei o ponto e vírgula, voltei aqui no meu index para a gente fazer um teste. Vou colocar aqui no meu action, do meu form, o enviar underline contato ponto php. Beleza, salvei. Vou atualizar aqui. Vou preencher os dados, nome, e-mail, mensagem, enviar. Olha lá, ele foi para o meu enviar contato, deu mensagem enviada. Vou checar aqui na tabela. Os dados foram gravados. Só que eu quero fazer isso de forma assíncrona, né? Vou tirar aqui, primeiramente tirar aqui o action, né, que a gente colocou aqui somente para teste, né? E aqui embaixo vou criar a minha tag, vou abrir, né, a minha tag script. E vamos começar aqui com uma constante que vai ser o nosso form, tá? E a nossa constante form vai receber o nosso document.carrySelector. E aqui nós vamos pegar o nosso ID, né, contato, que é a nossa seção contato, e dentro dela nós temos o nosso form. Bom, com o nosso form atribuído à nossa constante, nós vamos adicionar um ouvinte aqui de evento, né, um add event listener. E o evento que a gente vai escutar vai ser o submit, né? E aqui nós vamos passar um parâmetro para a nossa função, que vai ser uma arrow function, que é o event, né? E aí nós vamos dar um event.prevent default, que vai prevenir do comportamento padrão aí do nosso event form, que é fazer uma requisição. Então ele não vai fazer. E aí nós vamos atribuir a um constante dados uma nova instância de form data e passar aqui o nosso form. Com isso eu vou já fazer a chamada no nosso fetch aqui, ó. Nosso fetch, eu vou passar a nossa URL, é o enviar contato.php, né? Bom, aí aqui eu vou passar algumas configurações, né? Que vai ser o método, que vai ser post, e o nosso corpo, né? O corpo da nossa requisição, que vai ser o dados, né? Que é o que recebeu ali o form data, né? Bom, no meu navegador, com o meu console aberto, vou apertar F12, na aba rede, eu vou aqui no meu formulário, vou preenchê-lo e vou enviar. Aqui está a requisição, então está aqui a resposta, mensagem enviada. Podemos conferir também na nossa tabela contatos, né? Então está aí, ó. Então ele adicionou mais um contato, então já está funcionando. A gente tem que fazer alguns tratamentos aqui e apresentar mensagens para o usuário. Então eu vou pegar a primeira promise aqui, um ponto .then, vai receber o response, né? Na verdade, ele recebe uma função que recebe o response como parâmetro. Então vamos fazer certinho aqui. Aí é uma arrow function. Vou abrir as chaves aqui, aí beleza. Eu vou dar um console.log aqui, né, para mostrar esse response e a gente vai visualizar ele lá no nosso console no navegador, beleza? Vamos lá? Então aqui na aba console, vou preencher aqui os dados no meu formulário, vou enviar e aqui ele está mostrando para mim. Então note que aqui eu tenho, por exemplo, esse OK, true, o status é 200, né, da requisição. E aí a gente pode usar esse OK aqui para verificar, tá, se a gente obteve sucesso, né, na nossa requisição. Então eu vou apagar esse console.log aqui. Vou colocar um if aqui, ó. E aí eu vou verificar o meu response.ok. Bom, se o meu response.ok for true, eu vou retornar para minha função, né, o response.text. Eu vou dar outro then aqui, outra promise, que ela vai receber o data, que é o meu response.text, que eu estou retornando ali acima. E aqui eu vou apresentar um alert para o usuário com a mensagem, né, que veio lá do meu back, que no caso é a mensagem enviada, né? E aqui eu vou dar um form.reset para limpar os campos do meu formulário. E agora nós vamos fazer um pequeno teste aqui, tá? Eu vou preencher o meu formulário. Vou enviar, tá? Aí ele deu a mensagem e limpou os campos.
E agora, caso houver algum problema na nossa requisição, né? Por exemplo, se a gente não receber os dados corretamente, a gente coloca um else aqui. Podemos colocar um response code 500. Para a gente poder testar, eu vou colocar esse response code 500 aqui em cima, tá? Que aí ele já vai retornar um erro para a nossa requisição. Vou fazer aqui o envio novamente, preenchendo os dados aqui do formulário. Enviar, ó, ele deu um defined, né? Porque lá ele não tá vindo mais o ok, né? O nosso ok provavelmente está vindo como false e aí ele não retorna um texto de resposta. E aí aqui a gente poderia ter um else, né? Mas eu vou colocar aqui, eu vou disparar uma exceção e aí a gente vai capturar ela, tá? Pra gente poder usar o catch aí da nossa promise aí, do nosso fetch, tá? Então eu vou colocar aqui um throw new error e passar uma mensagem. Falha ao enviar mensagem. E aqui a gente captura ele com o catch. Aqui eu recebo o erro, né? E tenho aqui a minha arrow function e eu vou dar um alert apresentando o meu error.message, né? Que é a mensagem de erro que eu tenho, que eu disparei na minha sessão, né? Então agora eu vou abrir o navegador aqui, preencher os dados aqui, enviar, tá aí, falha ao enviar mensagem. Obviamente que não tem um erro, na verdade a gente colocou aqui para simular, né? Mas se eu voltar aqui, ó, colocar isso aqui dentro do meu else, organizar aqui direitinho e salvar, agora eu vou ter uma mensagem enviada. E aí ele limpou os campos, posso preencher novamente e realizar o envio novamente, que vai dar tudo certo. E aí, se a gente vier aqui, ó, no nosso banco de dados, dá uma olhada, tá tudo aí, ó, as gravações que a gente fez. Estão salvos no banco. E aqui nós finalizamos esse vídeo, tá? Peço a quem puder se inscrever no canal aí, né? Deixar um like pra gente. E comenta aí se você quer que a gente prossiga aqui criando um painel administrativo, onde o administrador do site vai poder alterar essas informações, né? E também vai poder estar visualizando as mensagens de contato que foram enviadas, tá? Caso vocês queiram que a gente crie isso aí, deixe nos comentários. E em breve a gente pode estar fazendo um vídeo com essa parte, tá? Até mais.